Deus, Tu conheces o nosso coração, Senhor. O Senhor sabe daquilo que nós precisamos e também para a nossa vida espiritual, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a entender o quão vitorioso o Senhor foi naquela cruz. O Senhor continua sendo nas nossas vidas, nos dias de hoje para nós. Não nos deixe, Senhor, perder o foco, mas faz-nos, Senhor, entender a Tua vontade, olhar para os Teus olhos, olhar para a Tua palavra cada dia, Senhor. Essa é a nossa oração, Deus. Alerta, Senhor, o Teu povo, alerta a nossa vida, Senhor. Faz-nos estar sempre atentos, Deus, à Tua vontade. Faz-nos, Senhor, fazer, Senhor, conforme ao que está escrito na palavra de Deus. Fazermos também conforme o que o Teu Santo Espírito ministra aos nossos corações. Por isso fala conosco, Jesus. Não nos deixa, Senhor, Pai, não só entrarmos em tentações ou cairmos em tentações, mas nos ajuda, Senhor, a andarmos firmes. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos, Senhor, e faz-nos, Senhor, enxergar a beleza, Senhor, que tem a Sua criação, esse mundo e tantas coisas que o Senhor tem feito por nós, Deus. Pai, no nome de Jesus nós Te pedimos, Senhor. I love You, Lord, for Your mercy never fails me. All my days I've been held in Your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing for the goodness of God. We're gonna sing again. I love You, Lord, for Your mercy never fails me. All my days I've been held in Your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing for the goodness of God. All my life You have been faithful. All my life You have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing for the goodness of God. I love Your voice. You have led me through the fire. In darkness night, You are close like no other. I know You as a father, I know You as a friend. Oh, I will live for the goodness of God. All my life You have been faithful. All my life You have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing for the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give You everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running
is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. You have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing for the goodness of God. Em português, te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom, tão bom. Todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Tu és Senhor em todo tempo. Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, como tu és fiel, Senhor, em todo tempo. Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Diz assim: tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Mais uma vez, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, como tu és, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Todo
bondade de Deus. Pode cantar mais uma vez, bem forte. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio a tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso, vitorioso és na tempestade sã. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, seu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és na tempestade sã, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, seu trono acima está. Teu nome imutável é. Como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao
poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso é, grandioso é, vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso é, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Amém, Jesus. A paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem, e eu gostaria de começar esse momento de reflexão da palavra com uma oração, junto com você, aí na tua casa, onde você estiver, que o Senhor possa falar muito na sua vida hoje e nos dê, orientações em sua palavra, que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar em seu coração. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela oportunidade que nós temos, pelo teu carinho e cuidado. E sabemos que são tantas as coisas que temos para te agradecer, Deus. E uma delas é pelo privilégio de termos tempo para podermos falar das tuas bênçãos, das tuas boas novas. E nesse minuto eu quero me colocar diante da tua presença e te pedir também pelos meus irmãos que me assistem do outro lado aqui da tela. Cuida de cada um, guarda o coração, que hoje nós possamos sair daqui abençoados, cheios da tua presença, e que o Santo Espírito de Deus trabalhe em nosso coração, para que possamos, como cristãos, crescer cada dia mais diante da tua presença, e possamos também ser fontes para aqueles que estão com sede, aqueles que precisam do teu toque. Sermos, Senhor, um farol para pessoas que estão desnorteadas e precisam também, Senhor, de uma direção. E nós sabemos que podemos em Ti ser a luz do mundo, ser o sal da terra. E que o Senhor hoje trabalhe em nós e nos ajude em nome de Jesus. Cuida de nós, Espírito Santo, trabalha no coração de cada um. É o que te peço e te agradeço. Amém. Amém. Bem, você tem facilidade ou dificuldade para ler a Bíblia? Essa é a minha primeira pergunta para você hoje. Como é que você é em questão da Bíblia? Qual que é o teu relacionamento com a palavra de Deus, na sua leitura diária? Você tem dificuldade? Você tem facilidade? Bem, eu posso dizer por mim mesmo, eu já tive vários momentos na minha vida. Eu já tive vários períodos e alguns desses momentos foram momentos bem difíceis para mim me concentrar, ter tempo com a Bíblia, ter vontade de ler a Bíblia, porque são tantas coisas que a gente tem, tantas fases que a gente passa na nossa vida. Mas a grande realidade é que dentro desses momentos, sejam eles quais forem, a gente precisa aprender a ter esse tempo, esse contato com Deus através de sua palavra, para que Ele fale conosco. Então, na minha experiência é essa.
Hoje eu posso dizer que eu me encontro num momento diferente nessa relação minha com a palavra de Deus. Eu acredito também, pelo fato do pastorado, me ajuda bastante a ter esse contato maior com a palavra de Deus. Mas para mim, tirando a questão do pastorado, eu digo que a palavra de Deus para mim é algo fantástico, algo que todo dia eu corro para a palavra de Deus, todo momento Deus tem me trazido, não é, lembrança da sua palavra, e eu acredito que eu estou vivendo um momento gostoso nesse sentido da palavra de Deus. Ela tem falado tremendamente a minha vida, e eu tenho buscado a Deus cada dia melhorar nesse relacionamento através da palavra. Bem, então se você tem facilidade ou se você tem dificuldade, como é que é a sua vida de leitura? Essa é a minha segunda pergunta. Para aqueles que têm facilidade, como é que você desenvolve? Como é que você lê a Bíblia? Qual que é o seu relacionamento com a palavra de Deus, que é Deus falando com você? Como que é isso? Quais são as tuas estratégias? Como é o teu tempo? O que você faz? E é exatamente dentro desse sentido hoje que eu quero estar falando um pouquinho com você em alguns minutos. E eu queria ler duas passagens. Uma seria uma passagem que está no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. No Antigo Testamento, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, que seria para a gente dar esse start, esse começo, que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versos 5 ao 9. E eu queria ler junto com você essa passagem no Antigo Testamento e já vamos para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, então, Deuteronômio 6, 5 a 9 diz o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as no batente das portas de sua casa e em seus portões. Então olha que interessante aqui este approach, esse momento em que Deus chega para o povo e dá estes belíssimos ensinamentos e os mandamentos dele para o povo dele lá no Antigo Testamento. E aqui ele faz muitas referências desse fato de sentar em casa, de estar junto, em comunhão, ou seja, no dia a dia, no momento, enquanto você vive, você ter essa conversa, esse contato com Deus, ao ponto dele falar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, que é o tefilim, que eles chamam, que na nossa Bíblia, lá no Novo Testamento, a gente vai ver como filactérios, que é quando eles amarram, não é aquele bordão, você já deve ter visto isso do povo de Israel, e tem uma caixinha contendo os trechos, quatro trechos, não é, dos mandamentos de Deus, e o outro eles colocam na testa, eles levam isso aí realmente no sentido literal, não é, mostrando a importância, e o outro que é o mezuzá, que é aquele, também em filmes a gente vê, né, quando eles estão saindo das casas, os filmes trata sobre Jesus, que eles colocam a mão, dão um beijo, que é para lembrar dessa lei de Deus nos umbrais das portas, seria na parte direita da porta para colocar. Então essa palavra de Deus. E já desde a antiguidade a gente vê a importância que é a palavra de Deus. Agora eu queria levar você para o Novo Testamento, para um trecho, uma carta que Paulo ele vai escrever nos momentos finais de sua vida, dando instrução para o seu discípulo. São várias coisas que Paulo vai tratar e ele vai conversar com Timóteo, então é em 2 Timóteo, a carta, não é, de 2 Timóteo 2,15, é o primeiro que eu vou ler. Diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Agora, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.
duas passagens muito interessantes, dois versos que compõem aí várias instruções de Paulo no seu momento final. E o interessante é que Paulo aqui ele sabe que ele já está indo para os momentos finais, para a morte dele. Ele vai falar isso nessa carta, uma carta muito emocionante. Mas veja que Paulo está passando por muitas situações, muitos problemas, mas ele foca em cuidar do seu discípulo e ensinar para ele quais deveriam ser os fundamentos e como ele deveria se comportar, o que seria de benefício, o que Paulo poderia deixar para ele nesses momentos finais. E Paulo se atenta e deixa esses versos preciosíssimos, né? Procura apresentar-se a Deus como obreiro, como pessoa aprovada, homem, obreiro aprovado em Deus, que não se envergonha, não é, da palavra de Deus, mas que maneja essa palavra corretamente, com sabedoria. E ele fala, toda palavra, toda a escritura aqui é inspirada por Deus e útil para nos ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir-nos na justiça. Para que o homem, então, em Deus, seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Veja, dois textos, um no Antigo Testamento, outro no Novo Testamento, mostrando da importância que a palavra de Deus tem nas nossas vidas. Em momentos cruciais, tanto para o povo de Deus no passado, quanto para o povo de Deus aqui no presente da vida de Paulo ali, naqueles momentos finais, Paulo está ensinando. O que ele tinha para deixar de mais importante? Timóteo, atenta para a palavra de Deus. Corre para a palavra de Deus. E hoje, então, com base nestes fundamentos iniciais, para a gente dar esse start, eu trouxe esses versos, mas eu gostaria de dar algumas dicas para auxiliar você na leitura da Bíblia, que é fundamental para a vida cristã. Pois, se a gente não conhece a Deus, se nós não conhecermos a Deus e plenamente a vontade de Deus, sem esse conhecimento da palavra de Deus, como é que a nossa vida ela pode frutificar? Como é que a gente vai ouvir a Deus? Eu sempre tenho falado isso, que as pessoas correm muito para ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir o profeta falando, eu quero ouvir que Deus fale comigo. Deus, ele já deixou para a gente a palavra dele. Agora existe um trabalho de casa que somos nós que fazemos. E precisamos estar atentos nesse trabalho para fazermos bem feito. Para fazermos algo que vai nos render resultados. Fazer algo que seja algo com excelência, porque Deus merece isso de nós. E nisso é interessante também que na Bíblia não tem negociação, pois essa é a forma com que Deus fala conosco através do seu Espírito Santo. Deus deixou isso para todos nós. E nós precisamos então levar em consideração. Então o que eu fiz? Eu trouxe algumas dicas ou algumas orientações que eu acredito que são benéficas, não são as únicas. Mas com a experiência que a gente vai passando durante os anos, não só minha, mas de muitos pastores, de muitos homens e mulheres de Deus, eu fiz algumas anotações e separei aqui algumas destas dicas, então, sobre como ler a palavra de Deus, como nós devemos nos comportar, e eu acredito que está bem interessante, e hoje eu vou estar falando de algumas delas, são 8, e eu vou ver o quanto dá para me falar, mas eu vou falar algumas e depois eu continuo na oportunidade, não é? Na próxima pregação. Então eu queria já falar da primeira para você, sem perder tempo. Seria a primeira dica, então, para você ter uma boa absorção, para você começar do jeito certo, uma leitura com a palavra de Deus, que é essencial, irmãos. É essencial. Então separe um tempo para a leitura da palavra de Deus. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Eu quero ouvir Deus falar. Eu quero ler a palavra de Deus. A primeira coisa que você tem que fazer é separe um tempo para ouvir, para ler a palavra de Deus. E dentro desse tempo, a gente também vai estar falando disso, a questão da meditação e da oração. Então tem que ser um tempo de qualidade. E eu separei dentro disso, separe um tempo para a leitura da palavra de Deus, alguns tópicos, que nem no seguinte. Primeira coisa que você tem que ter, seja realista no seu tempo. Muitas pessoas têm esse ímpeto, agem por emoção. Eu quero ouvir Deus falar, eu quero ouvir o pregador falando sobre a leitura. Deus tocou e ele já sai no ímpeto. Eu quero ler a palavra de Deus e sai de qualquer jeito. Sem avaliar
sem pôr a mão, não é? E olhar o custo disso, como é que você vai fazer para fazer essa leitura. E quando eu falo de custo, não é monetário, mas é o esforço, tudo que a gente tem que colocar para fazer uma boa leitura. A gente vai fazer uma obra na casa, a própria Bíblia diz, Jesus fala isso. Quem que é o construtor que no primeiro avalia as coisas, né? Avalia o preço, quanto é que vai ficar o material. A gente tem que ver isso daí. Então aqui primeiro que eu coloquei, seja realista no seu tempo. Como? Você tem de criar essa via, é responsabilidade sua. Deus já colocou a palavra dele, ele já deu a palavra dele. A gente tem Bíblias em várias versões, a gente tem, e nós vamos estar falando sobre isso também, a gente tem vários acessos que a gente tem, maneiras da gente acessar e ler a palavra de Deus. Agora, eu tenho que criar para mim esta via, não basta eu ter boa vontade. E quando eu criar, eu tenho que criar uma via que seja uma via que dure, não é? E esse é o meu segundo tópico. Então, tudo na vida exige dedicação. Sem empenho, nós ficamos sempre no meio do caminho. É comum da gente ver as pessoas falando, eu vou fazer projetos para esse ano, agora eu vou fazer isso, mas esses projetos, na maioria das vezes, acabam ficando projetos sem finalização. Acabam morrendo, às vezes, sem mesmo um começo. Não é? Ele começa ali, começa a ganhar forma, já acaba indo, como diz no Brasil, acaba indo para o brejo, né? E nas minhas aulas de música, eu costumo falar sempre, quando estou dando aula de música para o aluno, sobre a questão de dedicação, da disciplina. E o quanto a disciplina ela é necessária na nossa vida. E a melhor forma da gente entender disciplina, o que é a disciplina, acho que não é propriamente só falar da disciplina, mas é olhar pelo lado oposto, olhar para o que não é disciplina, o antônimo de disciplina, que seria a indisciplina. E indisciplina já diz tudo, que é desordem, baderna, que é um termo que a gente fala muito no português, distúrbio, perturbação e mistura, tudo que é desorganizado ali, não é? Essa é uma indisciplina e significa ser uma pessoa que não segue uma regra, a falta de ordem e é também a falta do bom comportamento. Não segue isso, não é só ser uma pessoa ruim, não, existem níveis de disciplina na nossa vida e na questão de indisciplina também. Porque muitas pessoas são indisciplinados em algumas coisas que às vezes não percebem. Com isso, acabam não tendo êxito naquilo que estão fazendo. Então, presta atenção ter disciplina é você ter essa regra, essa organização para ter um bom fim. E pessoas que não seguem uma disciplina, ou pessoas indisciplinadas na sua conduta, ou mesmo quando a gente fala na sua maneira de gerir ou fazer as coisas, são pessoas que nunca conseguem progredir em nada do que fazem. Então, a primeira coisa que a gente tem que quebrar é esse ciclo, quando a gente vai ler a palavra de Deus. Então, seja realista, tudo na vida tem que ter dedicação, tem que ter disciplina, como eu digo. Outro ponto crie tempo em sua agenda. Não é eu faço quando me dá tempo, ou quando me sobra tempo, ou quando eu tenho tempo na minha agenda. Uma pessoa disciplinada, como a gente falou aqui, é pessoa que procura achar tempo em meio à sua correria. Ela faz o tempo acontecer, porque deseja buscar excelência naquilo que ela faz, como no caso eu disse da música, que eu falo para os alunos, como no estudo, pessoas que estudam e querem ser bons naquilo que fazem, elas estudam bastante para tirar não só boas notas, terem um estudo, terem o seu degree, que seria a sua certificação, uma boa certificação com boas notas, e assim serem bons naquilo que fazem, bons na profissão, seguirem na sua vida. E não é diferente da questão aqui da palavra de Deus e na vida de oração que vem em consequência disso. Você vai ver também quão importante é isso. Uma pessoa que faz bem a questão dessa disciplina, não é?
E o quarto lugar seria aqui dentro desse tópico, desse primeiro tópico, que é necessário então, dentro disso tudo, também separar um tempo dentro disso. Que esse é o tópico, é separar um tempo. Para você ver que antes da gente chegar no tempo, falar propriamente do tempo, existem coisas que a gente precisa fazer para que esse tempo seja um bom tempo. Então, eu acredito que no mínimo a pessoa tem que separar para ela fazer uma leitura por dia, no mínimo 10 minutos. Comece com 10, 15, 20 minutos, meia hora. E você tem que ser realista, como eu digo. Você tem que saber o tempo que dá para você fazer. Esse é o primeiro ponto. Veja o que é dentro desse tempo que você pode fazer. Então aqui, fazendo com isso, com esses 10 minutos, 15 minutos, que isso se torne um hábito para que você possa, dentro desse hábito, criar essa necessidade dentro da sua vida. Porque quando a gente vai ler na palavra de Deus, à medida que a gente penetra nessas palavras, o Espírito Santo vai agindo em nós, e de 10 vira 15, de 15 vira 20, de 20 vira 25, quando isso é bem feito. Então nós temos que ser realistas, sim, no nosso tempo. Quando que é bom para você? Para ler a palavra de Deus de manhã, de tarde, é o tempo mais tranquilo, ou é à noite, que para você é bom, mas crie um tempo, mas um tempo realista, e comece com um objetivo real que você pode fazer. Isso não é pecado, isso não está errado, e deixe que o próprio envolvimento com a palavra de Deus vá fazendo com que você vá crescendo dentro deste contexto, porque o Espírito Santo de Deus, não se esqueça, quando você faz bem feito, é a palavra de Deus, vai ter oração envolvida, vai ter meditação, Deus está trabalhando, irmãos. Então não tente agir por você, deixa que Deus vá agindo, mas faça a sua parte. E é interessante que quando eu olho para essa questão de leitura da palavra de Deus, oração, existe um nome que sempre me puxa muito, assim, uma pessoa que eu vejo como um grande exemplo de oração. Tem vários na Bíblia, mas eu vou falar de um personagem que aqui, que na verdade ele fez muita coisa aqui na Inglaterra, e ele não era inglês, ele era alemão, mas ele veio aqui para a Inglaterra, ele estudou teologia, ele começou a se envolver com a igreja, e Deus foi tendo um chamado lindo na vida dele, e dentro desse chamado na vida dele, ele começou a ganhar uma intimidade com Deus. Olha, ele foi crescendo dentro de um processo, e ele tem tantas coisas lindas que ele ensina. É um alemão do século XIX, e que chama George Miller. Então, é o evangelista George Miller. Aqui em Bristol foi aonde ele desenvolveu a maioria dos trabalhos dele. Ele foi considerado por muitos como o maior exemplo de oração e de fé. Muitos estudiosos acreditam que ele foi um grande exemplo de dedicação na leitura da palavra de Deus, e tem muito para nos ensinar. E acreditam até que desde o início, não é, pelo que se conhece, desde o início da igreja primitiva, dentro desse contexto, ele é um dos que se destaca. E o próprio Spurgeon diz que em seus escritos que chamou ele de o homem que andava com Deus. Imagina isso. O próprio príncipe dos pregadores, que era Spurgeon, que um homem tremendamente usado por Deus, chega e fala, olha, esse homem é um homem que andava com Deus. E ele fazia realmente caminhadas diárias com Deus. Ele se dedicava, ele tinha essa disciplina que foi ganhando durante a sua vida. E eu queria trazer essa imagem dele, porque para mim é uma imagem real, nossa, mais contemporânea, apesar de ser no século XIX, de um homem que teve táticas, estratégias que ele foi buscando em Deus, e ele foi vendo dentro disso que Deus foi lhe revelando, para que ele pudesse atingir aí uma intimidade com Deus. Esse homem, ele cuidou de milhares de crianças. Ele trabalhou na área de orfanatos aqui. E ele é super conhecido nisso. Pelas mãos dele passaram mais de 10 mil crianças. E numa época super difícil, que a gente vai estar falando depois sobre isso, no decorrer do que a gente está estudando, porque eu vou ter ele como uma das bases aqui, para que a gente possa aprender também dentro da palavra de Deus, porque ele se dedicou muito em buscar em Deus isso daqui. E ele teve uma época que foi o auge de quando ele tinha alguns galpões que ele já tinha construído para abrigar essas crianças, que ele chegava a ter quase mais de 2 mil crianças
todos os dias sendo alimentadas, cuidadas. E ali, dentro daquele seu projeto e da sua época, ele foi um homem desbravador. E ele viveu até os 92 anos de idade, em uma época que a estimativa de vida, por causa da doença, da dificuldade, das crises, da própria guerra que acontecia, ele viveu 92 anos e a expectativa era de que as pessoas viviam em torno de 50, 60 anos no máximo chegava. Era menos até, acho que era 45 a expectativa de vida das pessoas, imagina, por causa de tanto problema de saúde, pragas, doenças que tinham. E as pessoas então não chegavam à idade, por exemplo, como ele chegou. E outro fato interessante é que nos registros dele, que inclusive tem até um museu em Bristol, que é o museu ali de George Miller, que ele relata nos seus escritos, nos seus diários, de ter anotado 50 mil orações a Deus, pedidos ou conversas com Deus que ele teve. E nesses pedidos, dentro desse projeto que Deus tinha entregue na mão dele, tão lindo naquela época, desbravador de cuidar de crianças de orfanato, ele registra então 50 mil orações. E dessas 50 mil orações, elas foram todas respondidas por Deus, e ele anota isso, e elas foram todas respondidas, e 30 mil dessas orações, ele diz que ou foram respondidas imediatamente, ou foram respondidas assim em um curto período de tempo, quase que imediatas mesmo. Então foram pedidos variados, e Deus sempre vinha para abençoá-lo. É linda a história dele. E uma certa vez, então, quando Miller ele falava da palavra de Deus, que era sempre com autoridade que ele falava, e ele falando para esses aspirantes ao ministério pastoral, ele escreveu o seguinte, eu quero ler isso para você. Eu vi com mais clareza do que nunca que o primeiro grande e principal negócio ao qual eu deveria atender todos os dias era ter a minha alma feliz no Senhor. A primeira coisa a se preocupar não era o quanto eu poderia servir ao Senhor, como eu poderia glorificar ao Senhor, mas como eu posso levar minha alma a ter um estado de felicidade e como eu poderia alimentar o meu homem interior. E então vi que a coisa mais importante que eu tinha de fazer era me entregar à leitura da palavra de Deus e meditar nela, para que o meu coração pudesse ser consolado, encorajado, advertido, reprovado, instruído, e assim meu coração pudesse ser levado a uma experiência de comunhão com o Senhor. E a primeira coisa que eu fiz, depois de ter pedido em poucas palavras a bênção do Senhor sobre a sua preciosa palavra, eu comecei a meditar na palavra de Deus, procurando em cada verso pelas bênçãos deles. Não por causa do ministério público da palavra, não para pregar sobre o que eu havia meditado, mas primeiramente para obter alimento para a minha própria alma. E o resultado que eu descobri foi que depois de poucos minutos, a minha alma era levada a uma confissão, a ação de graças, a intercessão ou súplica, de modo que, embora eu não me entregasse à oração, mas à meditação da palavra de Deus, quase que imediatamente isso se transformava naturalmente em uma oração. E eu reforço aqui, esse é o pedido dele que ele faz enquanto ele escreve. Eu reforço particularmente nesse ponto por causa do imenso benefício espiritual e refrigério que tenho plena consciência de ter obtido dele. E, portanto, dessa forma afetuosa e solene, eu imploro a todos os meus irmãos, na fé, ponderem sobre este assunto. Olha que lindo. Eu imploro a todos os meus irmãos, na fé, ponderem sobre esse assunto. Quem está falando? Um grande homem de Deus na leitura da palavra e na oração a Deus. Portanto, fica aqui, não é, esse texto dele, e faça disso então uma prioridade para a sua vida, porque é para a saúde espiritual, para o benefício do reino de Deus, como fontes de água viva que fluem sobre as nossas vidas, e para que a gente também possa ser fonte, ser luz,
ser um farol para as pessoas que precisam, assim como nós buscamos uma melhor disciplina na nossa vida para a alimentação, a gente corre buscando receitas, formas de termos uma alimentação melhor, ou buscarmos exercícios que ajudem a nossa saúde física. Busque também na leitura da palavra no dia a dia, e isso vai permanecer pro resto da sua vida. Isso vai trazer uma saúde espiritual para você. Em Salmo, no capítulo 1, versos 2 e 3, depois de falar bem-aventurado, não é? O homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, ou na roda dos escarnecedores, mas antes ele tem o que diz o texto: sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá seu fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Vê? Dá o fruto no tempo certo. Pessoas que sugam de Deus, no tempo certo vai começar a acontecer. Lembra que eu falei dos 10 minutos, 20 minutos? Deixe que o Espírito Santo de Deus faça. Comece algo em Deus. Então, lembre-se dessas primeiras dicas. Seja realista no seu tempo. Veja qual é o tempo que você pode, quando é que você pode, como é que você pode, para fazer uma coisa com dedicação, que é o segundo. E crie um tempo dentro dessa sua agenda. Procure um tempo dentro dela. E é necessário separar esse tempo, que comece por 10, 15 minutos, mas bem feitos. E faça, por exemplo, como esse grande homem de Deus aqui nos ensinou. O segundo ponto que eu quero falar, e é muito interessante também, separe um lugar apropriado para a sua leitura. Separe um bom local. Isso é muito importante. Um local sem distrações, sem barulho. Ter um local é importante. E ajuda imenso na absorção da palavra de Deus. Pois presta atenção, se você não tem um lugar preparado, então até você procurar um lugar, se você quer ler a palavra de Deus e você não preparou isso, até você ler a palavra, até preparar esse lugar, você já perdeu muito tempo para começar a ler, o tempo passou e você ainda não fez o seu devocional. Outra coisa é que esse caminho, até eu procurar um lugar para mim orar, se eu estou em casa, por exemplo, uma dona de casa, se eu estou procurando um lugar para mim orar, e eu me distraio, porque eu estou indo, eu vejo uma coisa fora do lugar, eu vou lá arrumar. Eu vejo uma roupa que não foi recolhida, deixa eu recolher antes. Tem uma coisa ligada, eu vou desligar. Olha, tem uma coisa fora do lugar, uma sujeira. Tudo vai nos distraindo. Então, você vê que o percurso até eu chegar a esse momento de oração, eu vou me distraindo com tudo. E essas distrações, elas, dessa caminhada que a gente faz, aí até ter esse tempo de oração, são coisas para distrair e o tempo vai passando e a gente acabou nem começando ainda, percebe? Então, que ter um lugar é importante, que a gente saber que esse lugarzinho é nosso, e eu coloquei até assim, encontre o seu cantinho de leitura e oração. Encontre o seu cantinho, faça, esse é o meu cantinho, crie para a sua vida, separe esse lugar para ter só seu, para que Deus possa falar profundamente com você em seus minutos, dentro da palavra de Deus, ao seu coração, encontrando esse lugar tranquilo, sem interferência, sem fatores externos, e com certeza já é um começo maravilhoso. E Deus vai estar falando com você. E dentro disso também, o meu terceiro ponto agora, então o primeiro que eu falei, eu vou só falar até o terceiro, separe um tempo de leitura da palavra, precisa você criar esse tempo. Segundo, então, separe um lugar apropriado para a leitura da palavra. E agora, livre-se de distrações. E eu coloquei assim em nossa geração. Por quê? Porque a gente tem muitas dessas indicações ou dicas já há muitos anos. Os pregadores, homens e mulheres de Deus, nos ensinam isso. E eu quero fazer um update aqui. Porque dentro da nossa cultura foram se desenvolvendo novas distrações. E que a gente precisa levar em consideração. Que nos afetam muito na nossa leitura, e talvez você até se identifique ou diga, não, André, não acontece isso comigo. Mas a grande realidade é que acontece, porque até eu, muitas vezes, me pego dentro destas coisas e preciso também me corrigir diante disso. E o primeiro ponto dentro desse, livre-se das distrações em nossa geração, e eu coloquei um update, porque é necessário a gente olhar para o nosso mundo de hoje também, cuidado se você faz sua leitura dentro
do sistema de um mobile phone ou do celular, de um aparelho celular. E eu coloquei assim: desligue a internet sempre que você puder, ou faça disso uma regra para você, porque aqui também requer muita dedicação, disciplina e responsabilidade, pois se a gente se distrai com chamada, se a gente se distrai com mensagem, se a gente se distrai com notificação, se a gente se distrai com o telefone, que era para servir a fonte para a gente ler a palavra de Deus, isso acaba trazendo um impedimento. E não é benéfico para esse tempo que a gente está querendo criar um tempo de relacionamento com Deus. Então desliga a internet ou se utilize de uma Bíblia offline, que seria você baixar o app e ela está dentro da sua... Você não precisa da internet para acessar. Então está com a internet desligada, sem interrupções. Utilize-se de preferência, e isso é uma particularidade minha, você não é obrigado a isso, mas eu sou um adepto de livro físico. Eu amo ter livro, eu amo ter Bíblia física. Eu gosto de fazer minhas leituras assim na maioria das vezes, tá? E então, o outro ponto que eu coloquei: utilize-se de preferência uma Bíblia física de papel, se possível. Porque isso facilita você a ter anotações, ficar sempre aquilo que você anotou à vista. E eu acredito que ajuda muito, porque eu lembro que quando eu fazia as minhas anotações no mobile ou no telefone celular, e às vezes tinha que buscar isso, acaba sendo um caminho muito longo. Mas agora com a Bíblia, que você faz sempre a leitura, está ali à mão, você acabou de ler, você tem sempre aquilo anotado, e ajuda bastante, porque eu não fico imerso dentro de um meio de milhares de informações, que é, por exemplo, dentro do mobile phone. Ele é muito bom, ajuda a gente imenso, mas a gente precisa tomar cuidados. Se você utiliza mobile, se você utiliza celular, a gente chama de mobile aqui na Inglaterra, mas se você utiliza de celular, então o meu conselho é: desligue a internet. Tinha um comercial no Brasil de uma menininha que ela falava, era um chocolate que a gente chamava batom, você lembra? Os mais velhos devem lembrar. E esse chocolate, ele era mesmo como um batom, e você encontrava em qualquer mercearia. E esse comercial, a menininha falava para as mães assim, né? Ela sentada e ela falava assim para a mãe: olha, quando a senhora sair de casa, se lembre disso. Tenha sempre na mão, ou leve na bolsa, ou compre batom, esse chocolate, para que você possa dar para o seu filho, que seria uma distração, não é? Então ela falava: compre batom, compre batom. E quando a senhora sair na rua, a senhora vai me ouvir lembrando, falando: compre batom, compre batom. E esse comercial eu lembro até hoje, que é interessante também, que eu queria que você ficasse com isso na cabeça, quando você tiver com o seu mobile na mão, ou lendo no mobile. Não é lembrar igual o compre batom, que fica a mensagem: desliga a internet, desliga a internet. Ou se vier uma mensagem: tá vendo, tá vendo o que o pastor falou? Então essa é a minha dica para você. Um outro ponto é: crie o hábito de priorizar, dentro dessa questão ainda da prioridade, né? Substitua uma das vezes. Essa é uma dica também que eu faço, que é você substituir. Vamos imaginar que você consulta a internet sempre. Então você é uma pessoa que está lá ouvindo, lendo suas mensagens na internet, vendo no Instagram, Facebook, social medias, né? Então, se você está ali fazendo isso, tente trocar uma das vezes que você faz isso, que a gente faz muito durante o dia. A gente sempre está lá checando se tem alguma mensagem, se tem alguma coisa. Tente trocar uma dessas vezes, ao invés de você enxergar ou entrar nas redes sociais, você vá à leitura dos versos que você leu. Tente substituir. Puxe isso com você. É igual exercício quando eu dou para música. Se você está parado, não tem nada para fazer em casa, vai assistir uma televisão, tente um dia ou outro, ou num momento durante o seu dia, substituir isso e dar um pulo no piano, dar um pulo no violão ou na aula de canto e fazer os exercícios alguns minutos e depois volte à sua atividade do dia. Mas substitua aquilo que você faz sempre por algo que vai te beneficiar também. E isso vai te ajudar muito na sua leitura. Pode ter certeza disso, eu não tenho dúvidas disso. Só tente seguir essa linha, não é, de lógica. No livro Being with God, que é esse livro aqui, ó, Estar com Deus, de A.J. Cherrell, ele, que é um livro bem interessante que eu tenho lido, tem uma seção do livro que fala room, sobre o quarto, sobre o local, não é?
tudo ao redor da oração, da leitura da palavra de Deus, ele faz um comentário muito interessante aqui que eu anotei. Eu queria fazer essa leitura com você do que ele fala. Olha o que ele diz. Enquanto você está checando o e-mail em seu laptop, um amigo chega perto de você e começa a contar uma história. Enquanto isso, seu telefone, que está sobre a mesa, e o seu smartwatch está no seu pulso. E uma mensagem chega, então, enquanto teu amigo está falando, seu computador ali está ligado na mesa, seu relógio, seu celular, e aí tudo toca ao mesmo tempo. E é o alerta de que uma mensagem acabou de chegar para você. E nesse mesmo momento, o que você faz? Você é tentado a checar o seu e-mail enquanto escuta o amigo lendo a mensagem que chegou nos 3 aparelhos, e você vai se certificar que a mensagem que chegou talvez é a mesma, porque está tudo conectado, ou seja diferente. E ele diz aqui, é muito fácil imaginar nesse cenário, porque ele se tornou uma parte normal de nossas recentes experiências dentro da vida. E ele continua dizendo o seguinte: nós toleramos a vida de distração. E mais do que isso, nós convidamos para ter uma vida de distração porque pensamos que isso torna-nos mais produtivos. Nos colocamos infinitamente disponíveis para toda e qualquer intrusão, espalhando a atenção em várias direções ao mesmo tempo, notificações, pop-ups e distúrbios que invadem o nosso espaço cerebral. Eu sou tão culpado quanto qualquer um. Essa é minha culpa também, né? Que é onde eu deixei. E ele diz, porém, quando nós dividimos esta atenção dessa maneira, procedemos dessa maneira, então nunca estamos totalmente presentes em nada na vida. E no fundo, sabemos que isto é verdade, mas muitas vezes não temos disciplina para fazer algo a respeito. O teólogo Henry Nouwen, ele conhecia muito bem essa luta e ele se referiu à disciplina. Lembra que eu falei no começo das aulas que eu dou, da disciplina que a gente tem que ter? Ele se referiu ao seguinte, esse teólogo. Ele diz que é o esforço para criar espaço. Então ele redefine o que é disciplina. É o esforço para criar espaço a fim de perceber Deus. Eu deixo isso para você. Esforce para criar espaço a fim de perceber Deus. Em outras palavras, devemos criar espaços em nossas vidas se quisermos viver profundamente, verdadeiramente, maravilhosamente experiências com Deus. Porém, em vez disso, muitas das vezes a gente fica organizando a vida de forma que todo espaço livre que a gente tem seja ocupado por essas intrusões sem fim. Portanto, meus irmãos, e aqui eu termino. Separe um tempo para a leitura da palavra de Deus. Separe um local apropriado para a leitura da palavra de Deus. Se livre das distrações, em especial nessa época e nessa geração que a gente está. E eu quero deixar essa palavra para vocês hoje. Eu vou continuar falando um pouco sobre isso, sobre esses 3 pontos que eu falei até agora. E dentro dele vários tópicos. E ele está aí gravado, você pode voltar, você pode rever, você pode ver a história de George Miller, que é uma história lindíssima, e ver o quanto esse homem, que nós vamos estar continuando falando dele, das experiências dele, que são experiências reais. E experiências que podem também na nossa vida trazer muitos benefícios. E convidar você a ser este bem-aventurado em Deus, esse homem feliz em Deus, que tem sua satisfação na lei do Senhor, que medita na sua lei de dia e de noite, seja o horário que você tiver, mas você vai ver que isso vai servir para pegar todo o seu dia, porque isso vai fazer parte de você. E você vai ser como uma árvore plantada à beira de águas correntes. E dará, irmãos, fruto na hora, no momento, no tempo certo. Suas folhas não murcham, no momento certo. Nós vamos ver, não é, o fruto de Deus. E eu tenho certeza que você vai ver isso. Então, eu quero orar com você nesse momento. Fazer uma oração com você e pedir ao Senhor que Deus ilumine a sua vida, dê estratégia para você criar esses espaços, seguir pouco a pouco essas instruções. Comece a pensar nisso
Nós vamos ainda trabalhar outros tópicos, mas você vai ver que a gente vai trabalhar, eu vou ter muita coisa para falar e coisas interessantes que são muito úteis para o nosso crescimento no Evangelho e na leitura da Palavra de Deus. Ore comigo. Querido Deus, eu te agradeço por esta oportunidade, por esse culto, por esse ensinamento que o Senhor nos trouxe. E nos ajude, Deus, dentro do contexto da leitura da Palavra de Deus. Fazermos isso com mais disciplina, com mais responsabilidade, com mais interesse. São tantas coisas que tomam espaço na nossa mente, como nós vimos aqui, como vários homens de Deus falam disso também, como o próprio Paulo indica para Timóteo que era importante que ele fizesse. Que o Senhor nos ensine. Que estas palavras não sejam palavras jogadas ao vento, mas sejam palavras que entrem no nosso coração. E ao entrar, nos incomode, Deus, através do seu Espírito, para que nós possamos colocar esse contexto da palavra de Deus dentro da nossa vida, um melhor contexto, de uma forma melhor e de um jeito melhor. Por isso, cuida de nós, cuida da tua igreja, cuida dos meus irmãos. E que através da palavra de Deus, nós possamos tomar conhecimento da felicidade que é servir ao Senhor. Como George Miller sempre falava, como George Miller ele dizia, andar com Deus, ter essas caminhadas com Deus, conversar com Deus. E em suas leituras também da palavra, quando o Senhor falava com ele. Cuida de nós, fala conosco, fala com cada irmão, no nome de Jesus. Muito obrigado por esse tempo, por esse culto, Senhor, pela tecnologia que a gente tem, que essa tecnologia também não nos distraia, Deus, mas nos faça, Senhor, sermos cada vez mais aptos para servirmos na boa obra, Deus. Que nós possamos estar juntos novamente, Senhor, fisicamente na igreja, com os irmãos, tendo os nossos cultos, e que nós possamos ser também participantes das nossas reuniões, dos nossos cultos, aonde nós convivemos, aonde nós aprendemos e aonde nós temos comunhão. No nome de Jesus. Guarda cada vida, guarda todos os irmãos, as suas casas, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Deus abençoe sua vida tremendamente. Um grande abraço. Que Deus possa abençoar a sua semana, abençoar os seus projetos e abençoar seus pensamentos, suas ideias para a leitura da palavra de Deus. Esse é o meu desejo. E continue que eu vou estar continuando esses 8 temas. Falamos de 3 hoje e vamos dar continuidade nos outros 5. Deus abençoe você e guarde a sua casa, a sua família no nome de Jesus. Amém.